Eu fiz uma live para os membros do canal aqui recentemente e estava comentando sobre uma coisa que eu recebo muito no Instagram, uma imagem específica que mostra uma série de interconexões no texto bíblico, que é uma imagem bem impressionante, e algumas conclusões não muito interessantes, na verdade, bastante equivocadas, que as pessoas geralmente tiram dessa imagem, né? Eu achei que seria interessante compartilhar o corte aqui com o público geral do canal para além dos membros, então é isso que eu estou fazendo agora nesse vídeo, e eu aproveito também para dizer que esse vídeo é apoiado pela Insider, né? Como o canal é apoiado pela Insider, que se você estiver assistindo inclusive esse vídeo entre os dias 18 e 21 de abril, vocês têm desconto adicional lá no Pix, né? Aproveitando o feriado, e quem é novo cliente na Insider tem 15% de desconto com o meu cupom ESTRANHA, e 10% quem já é cliente continua tendo cupom também lá continua tendo desconto com o meu cupom ESTRANHA, tá? Então depois dê uma passada lá no site da Insider, que é excelente, estou aqui com uma Tech Heavy, e aproveite aí o corte, espero que seja interessante. Primeiro tema da live é um vídeo que me mandaram várias vezes no Instagram, que é de uma conta chamada Lucas Kramer, e ele apresenta uma tese, né? Pode compartilhar a imagem já, se não estiver compartilhando, porque no primeiro frame aí do vídeo, antes de dar play, já dá para ver ali, né? Você viu esse pastor que provou que a Bíblia foi escrita por Deus e não homens? E aí, uma das formas de circulação desse material é esse vídeo, mas ele circula como uma imagem também, que é a imagem que vai aparecer de conexões, né, do texto, enfim. Pode dar o play aí que a gente vai ver o conteúdo. This bar graph down here are all the books of the Bible and chapters. The length, number of verses in the chapter. Every one of these lines that connects, the darker the line, the more hyper connections, and it has a rainbow of pictures to show how interconnected the Bible is. Guess how many connections in the Bible? 63,000 connections in the Bible. If this was the work composed by one man, we would say, this man is a master. The problem is, this is written by 40 different men over 1,500 years on 3 continents, Europe, Asia, and Africa, in 3 different languages, Greek, Hebrew, and Aramaic. And the entire book tells one united story. It's all connected together. You find me another book in all of human civilization that even scratches the surface of this. Beleza. Então, qual que é a ideia do vídeo, né? Aliás, se você conseguir deixar o vídeo aí, acha o framezinho que mostra a imagem. Aliás, não precisa não, vai no arquivo da pauta e abre o site do cara, do Chris Harrison. Mas a ideia do vídeo é o seguinte, ele mostra uma imagem que mostra várias conexões entre capítulos da Bíblia, né? Na base, essa imagem mesmo. Essa imagem? Na Espera base que eu não ali compartilhei tem... ainda. Tá. Na base da imagem, que vocês vão ver daqui a pouco, tem os capítulos da Bíblia, e aí várias linhas ligando diferentes capítulos e diferentes livros em toda a Bíblia, e gera um grande arco-íris colorido ali de interconexões, né? E o argumento é de que essa quantidade tão grande de interconexões seria impossível que um autor humano fizesse, logo, isso é sinal de uma autoria divina. Basicamente, esse é o argumento. E esse argumento faz sentido? Não faz sentido por razões muito simples, né? E quando eu pego um tema desse para comentar, a ideia não é atacar a Bíblia e nem atacar os fiéis. A questão é que, é até o contrário, é para defender a Bíblia e defender os fiéis, porque é um argumento tão ruim que você apoiar a sua fé, a sua crença, a legitimidade da sua crença num argumento ruim é um perigo, né? Você vai quebrar a cara facilmente aí nos próximos passos e pode gerar uma dor ainda maior. Enfim, e eu digo proteger a Bíblia no sentido de fazer com que a Bíblia diga o que está escrito lá, não forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz, e não forçar a Bíblia a ser o que ela não é, né? Então, assim, feito esse disclaimer, por que esse argumento não faz sentido? 2 motivos simples. O primeiro motivo é que a Bíblia não é um livro. Como a própria imagem mostra, são vários livros, e esses livros têm referências, fazem referência
uns aos outros. Esses vários livros foram escritos ao longo de muito tempo e por muitas pessoas. E várias dessas pessoas, que são autores de textos que, por fim, acabaram sendo compilados nesse conjunto chamado a Bíblia, eram leitores de outros textos que estão presentes na Bíblia. Então, o Evangelho de Mateus faz referência direta aos profetas. Então, são pessoas escrevendo textos que conhecem textos anteriores. Então, a ideia de haver referências ali é totalmente esperada, né? É como, sei lá, você tem um texto de Machado de Assis que faz uma referência a Shakespeare, e Shakespeare faz uma referência a Enéas, Enéas faz uma referência a Homero, e por aí vai, né? Então, assim, se a gente tem essa distribuição cronológica, é natural que pessoas partilhando de uma cultura mais ou menos comum, né, que são mais ou menos um mesmo povo, que tem uma história que é mais ou menos a mesma, façam referência mais ou menos às mesmas coisas, né? Então, a ideia de haver muitas referências não é surpreendente. E não é razoável comparar isso com outro livro, porque o cara no final do vídeo fala assim, me traga outro livro que tenha tantas referências assim. Não é um pedido razoável, porque a Bíblia, como eu disse, não é um livro. Então, se você for comparar isso, sei lá, com Crime e Castigo, se a gente fosse ver a quantidade de referências internas que existe no Crime e Castigo, seria muito menor, porque o volume de texto é muito menor, e o Crime e Castigo do Dostoiévski, ou qualquer outro livro que você queira, é uma história. Uma história. Tem um início, meio e fim, os mesmos personagens se mantêm. A Bíblia não é uma história. Por mais que o pastor diga isso de uma perspectiva assim, de fé, tudo bem, ele pode defender o que ele quiser, né? Mas assim, historicamente, literariamente, em termos de produção documental, a Bíblia não é uma história. A Bíblia são várias histórias, e várias histórias de contextos diferentes, que têm personagens diferentes, e que só a partir de uma escolha subjetiva, de uma chave de leitura, você pode pegar todo aquele volume de texto e falar assim, olha, tudo aponta para Jesus, por exemplo. Tá. Mas você tem muitas pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, judeus, e que não veem aquilo apontando para Jesus. Você tem uma série de outras possibilidades de leitura que não enquadram todo o volume de textos como apontando, como seguindo uma única linha narrativa. Porque não tem uma única linha narrativa. Você pega o livro de Jonas e lê, ele é uma história do início ao fim. Ele não depende de nenhuma história anterior que esteja no Êxodo, por exemplo, e não, muito menos depende de textos que seriam escritos no futuro. Ele tem um sentido em si mesmo, assim como todos os outros livros praticamente da Bíblia. Então, beleza, o primeiro ponto é esse. A Bíblia não é um livro, ela é uma coleção de textos. Agora, o mais importante é que a imagem aí, que não sei se está compartilhando agora, mas a imagem do arco-íris, ela é uma visualização de referências cruzadas, das referências cruzadas que existem na Bíblia. O que é uma referência cruzada? Uma referência cruzada é quando você tem um texto, ou um conjunto de textos, e você pega uma parte desse texto que fala sobre alguma coisa e fala assim, olha, isso aqui lembra tal coisa, ou trata do mesmo assunto que outra passagem. Eu vou pegar aqui uma Bíblia, por exemplo. Aqui a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, poderia ser várias outras. Quando você abre a Bíblia de Jerusalém, vou abrir aqui numa página que tenha... todas tem, né, praticamente, mas aqui no cantinho da página, tá dando para ver aí? O que você quer mostrar? Você tá na minha face? Tá na face. Aqui tá mostrando na margem da página, você consegue ver aí umas letrinhas pequenininhas com os números, né? Isso são indicações de versículos, de passagens, né? Então, por exemplo, aqui o texto falou aqui, foste porventura o primeiro homem a nascer e vieste ao mundo antes das colinas? Isso está em Jó 15, 7. E aí, do ladinho, tá lá, Eclesiástico, não é o Eclesiastes, tá? Eclesiástico, outro livro, capítulo 49, versículo 16, e Provérbios 8, 25. Por que tá indicando isso aqui? Porque deve ter alguma coisa nesses textos que vai por essa linha, que usa a mesma estrutura retórica, que faz o mesmo jogo poético, ou que usa uma mesma imagem, ou que fala do mesmo tema. Você pega uma passagem que fala sobre escravidão. Paulo fala assim, somos escravos de Cristo. Aí no cantinho vai estar lá uma passagem sobre escravidão.
no Êxodo, uma passagem sobre escravidão no Levítico. São referências que não são dados do texto. As referências cruzadas não são dados do texto, são sugestões que leitores, uma comissão ali de estudiosos, faz para que quando você esteja fazendo uma leitura aprofundada, você tenha uma noção de mais ou menos buscar, de onde mais ou menos buscar outras passagens para complementar o sentido do que você está lendo. Ou até para confrontar essa passagem com outra passagem. Então, assim, quantas referências cruzadas existem na Bíblia? O cara fala no vídeo assim, 63 mil. Tem a quantidade de referências cruzadas que você quiser fazer. As referências cruzadas são colocadas sobre o texto, né? São propostas. Então, quantas você julgar pertinente, você faz. Se você pega a Bíblia de Jerusalém e vê as referências cruzadas, você pode pegar outra Bíblia, como a Bíblia Teb, que é outra Bíblia de estudos, você vai abrir aqui e vai ter a mesma coisa. Referências cruzadas aqui no cantinho. Então, e essas referências são as mesmas referências cruzadas da Bíblia de Jerusalém? Não. Porque a comissão que editou, pensou aqui na Bíblia Teb é outra comissão. Então eles sugeriram outras referências cruzadas, entende? Então, assim, o fato de um texto ter muitas referências cruzadas não significa que ele seja mais verdadeiro que um texto com poucas referências cruzadas, e muito menos que ele seja divino, sagrado, né? Se você quer buscar algum sinal de sacralidade e divindade no texto, não vai ser esse. E a gente poderia até, ele falou assim, voltando para aquele ponto que ele fala, que se a gente comparasse isso com outro livro, nenhum daria uma imagem com tantas referências como essa. Eu volto àquele ponto. Se a Bíblia não é um livro, mas um conjunto de livros, e se a gente pegasse um conjunto de livros e tentasse produzir um gráfico assim, será que a gente conseguiria? Eu tenho plena convicção de que sim. Se você pega a mitografia grega, né, os textos gregos de mitos, você pega a Ilíada e a Odisseia de Homero, por exemplo, a Teogonia e o Trabalhos e Dias do Hesíodo, você pega a Biblioteca de Pseudo-Apolodoro, você pega Ovídio, né, pega autores também romanos que escreveram sobre esses mitos, e monta um acervo, assim como a Bíblia é um acervo de textos, né, você monta um acervo de textos de mitos gregos, você vai ter, sempre que falar de Hércules, você pode, na Odisseia ou na Ilíada, você pode puxar uma linha para quando Hesíodo fala de Hércules, para quando Pseudo-Apolodoro fala de Hércules. Quando alguém contar um mito específico de Zeus, você puxa uma linha para quando outro autor faz aquela referência. Ou dentro de um mesmo texto, quando alguém fala assim, Zeus é o pai de Hércules, e depois em outro momento do texto fala assim que Hércules é o filho de Zeus, cada hora apresentando um personagem, você linka os dois. Então você faz referências cruzadas conforme você julgar pertinente, né? Então, assim, só para explicar o que é uma referência cruzada, porque eu acho que quem entende o que é uma referência cruzada não faz um argumento como esse que é apresentado no vídeo. E aí, dito isso, né, tem até a questão de quantas referências cruzadas, eu falei assim, né, que poderia ser qualquer quantidade, e coloca o vídeo aí de novo, por favor. Põe ele na tela e compartilha a tela com o vídeo. Aí. Nesse momento do vídeo, o cara fala o seguinte, adivinhe, precisa dar play não, adivinhe quantas conexões existem na Bíblia. E aí, ele vai dar a resposta, vai falar 63 mil. Se você olha a imagem que colocaram em cima, aqui está escrito 340 mil referências cruzadas na Bíblia. Então, se alguém falar com você assim, adivinhe quantas referências cruzadas tem na Bíblia, é impossível adivinhar. Tanto é que ele fala uma coisa e a pessoa ilustra com outra imagem que é igualmente razoável, porque é arbitrária a definição de referências cruzadas. Então ele tem outra imagem, né, com outro número. E tem uma série de outros detalhes, assim. E de onde que vem esse arco-íris mais bonitão, então? Vai lá no site do cara, do Chris Harrison. Quem que criou esse gráfico? Foi um camarada em parceria com um pastor. No site não tem a disponibilização de quais são as referências da lista, né, dos dados propriamente que geraram essa imagem, mas ele explica ali, né, que usou alguns critérios estéticos até para criar uma imagem bonita, que remetesse ao arco-íris, porque o arco-íris
tem a ver também tem um significado especial na Bíblia, né, de aliança. E aí tem ali, você pode comprar essa arte em alta resolução. Mas é isso que eu disse, né? É uma forma de visualização de dados que não são dados que estão na Bíblia. São dados que são propostas de leitura, uma possibilidade, né? Uma sugestão de como ler uma passagem. E quando ele dá um exemplo, inclusive, ele não coloca a lista de referências cruzadas, né? Mas sobe um pouquinho, vai lá no início do texto, ele dá um exemplo, aqui ó, ele fala aqui, né? Encontradas em diferentes partes da Bíblia, não sei o quê. Algumas Bíblias incluem referências cruzadas nas margens ou rodapés, como eu mostrei. Aí ele coloca exemplo aqui. Aí clica no exemplo, por favor. Clica aí em exemplo aqui. Aí quando você abre o exemplo, ele mostra aquilo que eu mostrei. Você tem referências cruzadas no canto das páginas. Essa página que ele está mostrando é Atos, é o livro de Atos, primeiro capítulo. E aí, isso aqui dá para ver, inclusive, nas margens, o número que está vermelhinho tá, por exemplo, coloca o mouse aqui, assim, só para apontar essa parte aqui. Atos 1:18. Né? Então, em Atos 1:18, fala sobre a morte de Judas. E aí ele puxa ali Mateus 27:3-10, Mateus 18:7, 24:14, Marcos 14:21, Lucas 22:22, João 17:12. Então, ele está puxando alguns textos que falam sobre Judas. Só isso. E ele puxa, inclusive, 2 que falam sobre a morte de Judas, especificamente. Aliás, ele puxa um que fala sobre a morte de Judas, que é no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, a história que é contada sobre a morte de Judas, ela conflita com a história que é contada no livro de Atos. Porque no Evangelho de Mateus, são vários detalhes que são conflitantes, mas as pessoas tentam harmonizar isso. Já fiz um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, as 3 mortes de Judas Iscariotes. Mas tem um ponto, que para mim eu acho que é o mais difícil de harmonizar, que é que em uma história diz que tem um tal de campo de sangue, que ficou conhecido por esse nome as 2 vezes, nas 2 histórias de morte de Judas, tanto em Mateus quanto em Atos, esse campo de sangue é mencionado. Tem uma história que fala que o campo de sangue chama campo de sangue porque Judas morreu lá e a terra encheu de sangue, do sangue dele. E tem outra história que diz que o lugar chama campo de sangue porque ele foi comprado com dinheiro de sangue, o dinheiro que foi dado para que Jesus fosse denunciado, né? O dinheiro que Judas recebeu e depois ele devolve para as autoridades religiosas lá, eles compram um campo e esse campo ficou chamado de campo de sangue. Então são histórias diferentes, conflitantes, não harmonizáveis e que aparecem em referências cruzadas para você comparar uma com a outra. Então nesse caso, inclusive é o caso, curiosamente, que ele colocou como exemplo no site, nesse caso, você tem referências cruzadas que mais comprometem o ponto de que tantas referências cruzadas assim significam uma autoria divina, inerrante, inspirada, do que corroboram. Né? Porque você pegou justamente uma das partes mais conflitantes ali entre os textos do Novo Testamento. Então, assim, e aí volta no vídeo lá, que tem outros detalhes que são... É meio aleatório essas informações que o cara coloca, principalmente aquelas imagens que ilustra, né? Que não é culpa do pastor também, que depois alguém colocou essas imagens por cima. Provavelmente não foi o cara também que... O Lucas Kramer que fez o post que eu encontrei, né? Porque isso circula, né, às vezes com a carinha de alguém reagindo e tal. Isso vai sendo... uma série de novas camadas vão sendo colocadas sobre o vídeo original. Mas se a gente for passando essas imagens, que volta lá no início. Vamos ver o vídeo todo do início de novo. Tira o som? Pode tirar, acho melhor. Apesar de começar com Daydream, que é uma ótima música, ponto positivo do vídeo, né? Então vamos começar com Daydream. Boa. Aí, ó. Essa aí... Não, isso aí pode passar... Aliás, pode deixando passar, né? Aí só uma animação, assim, pra ficar mais interessante a imagem. Aí ele coloca outra lista de referências cruzadas que provavelmente também não bate com a que ele está mostrando na televisão. Essa aí não bate, né? 340 versus 63. Aí ele coloca uma pintura do apóstolo Paulo. E ele fala assim, né? Dá um pause aí rapidinho. Falou assim, se um homem tivesse sido responsável por isso, ele seria um gênio, né? Mas ninguém propõe também que uma pessoa tenha escrito a Bíblia, né? Então é meio que um espantalho aqui. Aí pode dar o play de novo.
Aí a legenda teve um erro, né? Seria 1500 anos, é provavelmente menos do que isso, né? Se a gente for por estimativas acadêmicas, quanto tempo, né, que tem do texto mais antigo da Bíblia até o texto mais recente, o texto mais antigo seria algumas passagens, não seria um livro específico, nenhum capítulo, nenhum versículo, mas seriam algumas passagens poéticas que estão integradas ao livro de Êxodo, que estão integradas ao livro de Juízes, que são os extratos mais antigos do texto, né? Que são por volta ali do ano 1000, talvez, o último texto, o texto mais recente, seriam as cartas de Tito e Timóteo, talvez 2 Pedro, que são textos ali de meados do segundo século, provavelmente. Então isso daria mais ou menos uns 1100 anos, né? E não 1500, e muito menos 150, mas aí foi um erro da legenda, daí ele fala 1500 no áudio. E 40 homens também não, provavelmente centenas de pessoas, né, responsáveis pela escrita e edição. Dá pausa aí, né? Essa aí é interessante. Voltamos só para eu ver o que era a imagem anterior. Então uma iluminura aí, algum santo. Aí dá um pause aí. Aí tá escrito aí, ó, nessa imagem. Só para mostrar como é que esses vídeos são muito aleatórios. Amuleto de... Só mutar aqui, eu acho que foi no meu. Amuleto de 1500 anos atrás, contendo passagens da Bíblia. Então é 1500 anos atrás. Então seria um amuleto de 500 anos, né? Do ano 500, melhor dizendo. Mas isso não é um amuleto, né? Isso é um pedaço de papiro. Não sei que documento exatamente que é esse. Parece um pedaço de papiro. Que documento que é esse de 500 anos? E um amuleto de 500, do ano 500 depois de Cristo, contendo passagens da Bíblia. Qual que seria a relevância disso? Porque a gente já tem todos os textos já foram escritos que vão integrar a Bíblia, que já integram a Bíblia e o corpus, né, da Bíblia, o cânon já está bastante fechado, antes do ano 500. Então, qual que é a relevância disso? E se for 1500 antes de Cristo, se a ideia for essa, não existe, né? Existe um amuleto, eu acho que isso que misturaram. Tem um amuleto, que é o amuleto de Ketef Hinon, que é um amuleto de prata, não tem nada a ver com isso, que tem uma passagem que também é encontrada no livro de Êxodo. E esse amuleto data de 600 a.C., mais ou menos. Só que esse amuleto não é um texto bíblico, é um texto que também está na Bíblia, é uma bênção sacerdotal que também ocorre no livro de Êxodo, mas não é como se o amuleto estivesse citando a Bíblia. É simplesmente que a Bíblia e o amuleto citam o mesmo texto, né? Então pode dar um play de novo. E aí, para aí. Aí ele fala também assim, ó, que a Bíblia foi escrita em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Correto. Só que a visualização disso está totalmente equivocada, porque quando a gente fala aí que a Bíblia foi escrita em Europa, Ásia e África, não é na totalidade desses continentes, né? Então, tipo assim, o extremo leste asiático e o sul africano tiveram nenhuma relação com o desenvolvimento da Bíblia. Se a gente fosse para um mapa, fazer um mapa mais razoável, que pega o mouse aí e aponta mais ou menos aqui para a Grécia, seria o Mediterrâneo Oriental ali, né, principalmente. Então você tem um pouquinho de Itália, um pouquinho de Grécia, Turquia, norte da África, Egito, né, atual território da Síria, e é isso. Esse é o espaço da Bíblia, é uma fatia fina na costa mediterrânea da Europa, Ásia e África. Mas essa ideia de que só para evitar essa visualização que seria totalmente anacrônica, né? Porque os caras não trabalhavam com essas delimitações de continente também, não estavam espalhados por esses territórios todos, né? Em 3 idiomas: grego, hebraico e aramaico. De fato, o aramaico é muito pouquinho, são só os textos mais recentes, umas passagens de Daniel, por exemplo, que tem ali passagens em aramaico, mas a maior parte é o Antigo Testamento praticamente todo em hebraico e o Novo Testamento todo praticamente em grego, né? E aí ele fala da história unida, né, e tal, que eu já comentei, que está tudo conectado. O que conecta é a sua interpretação, né? E propõe um desafio que não é razoável, né, que é comparar um acervo gigantesco de textos com um único livro. Então é isso, assim, alguns comentários sobre esse conteúdo que me mandam bastante, né? Então tá aí agora a minha visão sobre ele, para quando alguém perguntar eu só mando o link, né?